Olá, bom dia. Eu sou Patrícia Caldeirão e começa agora mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. E hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Liliana Seger, ela que é psicóloga do Instituto de Psiquiatria da USP. Eu gostaria de agradecer a participação dela aqui no Jornal da Manhã. Doutora Liliana, muito bom dia. Obrigada pela participação da senhora aqui com a gente. Obrigado você, Patrícia. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes. Doutora, a gente quer falar um pouquinho sobre tudo que está acontecendo no país agora, mas pelo lado psicológico, né? Nós estamos em ano de eleição, nós estamos em ano de Copa do Mundo, nós passamos aí últimos dias complicados, com ânimos acirrados, né, por conta das eleições que foram bem difíceis, né, por conta dessa disputa entre os dois principais candidatos. Aí os meus ouvintes devem estar se perguntando, Patrícia, mas por que uma psicóloga aqui com a gente, né? Na verdade, eu convidei a doutora Liliana para poder explicar para a gente o que de fato está acontecendo aí no cérebro dos brasileiros, que independente de questões políticas, ideológicas ou não, muitos estão saindo um pouquinho do controle, né, doutora? O que a gente está vivendo? É algo que já aconteceu antes? É uma coisa mais rara? Essa disputa, essa história entre um país tão dividido está ocasionando isso com o cérebro dos brasileiros? Conta pra gente. Então, eu acho muito importante, né, esse assunto. A raiva, as explosões de raiva, a irritabilidade, elas sempre existiram. Mas a gente vem de um momento bastante difícil que vem vindo já desde 2020, quando a gente teve esse início da pandemia, né? Então, as pessoas começaram a descobrir o quanto era importante a saúde mental e o quanto, às vezes, ficar em casa e mudar uma rotina e ser impedido de fazer coisas, de seguir, os seus instintos, os seus desejos, o quanto isso trazia frustrações, irritabilidade, raiva, mágoa. Então, a gente começou a ver já a partir daí muitas crises de ansiedade e de depressão. Junto com isso, depois desses 2 anos inclusive de muita gente perdendo emprego e não sabendo mais lidar com o dia a dia, a gente vem de um governo que, de certa forma, estimulou, as coisas do olho por olho, dente por dente, quer dizer, vamos brigar, vamos para cima, vamos lutar por aquilo que é nosso, e isso veio vindo, né? E aí o que aconteceu? A gente juntou pandemia, a gente juntou estresse, falta de dinheiro, muita gente com falta de trabalho, e mais uma política agora com eleições, né? Então, nós contra eles, ou seja, as pessoas pararam e começaram a ver que estava muito difícil de se colocar no lugar do outro, de olhar para o outro. E as próprias mídias sociais tiveram um papel importantíssimo em agregar tribos, né? E as próprias fake news. Então, isso foi alimentando, e as pessoas, quanto mais elas se sentem pertencentes a um grupo, mais fortes elas se sentem. Então, foram se juntando nós contra eles, e isso aconteceu, quer dizer, como é que nós estamos hoje? Hoje uma pessoa esbarra na outra na rua e briga, né? É algum fenômeno, doutora? A gente tem algum nome dado a esse fenômeno que está acontecendo? A gente sabe que a questão da pandemia realmente trouxe muitos transtornos mentais, né? Quem não tinha depressão e ansiedade ficou com alguma coisa, quem já tinha piorou. Esse é um Piorou. fenômeno realmente que a senhora tem toda a razão, aconteceu durante a pandemia e agregando mais por conta também das eleições, né? Que a gente está vivendo um mundo político muito acirrado, muita concorrência. Tem algum fenômeno para acontecer o que está acontecendo, tanto em relação a quem... Aqui a gente não quer discutir política, mas eu vou dividir grupos como de direita e esquerda para a gente poder ser um pouquinho mais Claro, direto no claro. assunto. Existe algum fenômeno para isso? Olha, o mundo todo tá meio dividido, né? Se a gente olhar as guerras e tudo isso, e os direitos, esquerda, o país que é de direita, o país que é de esquerda, quer dizer, parece que isso já vinha vindo de uns anos para cá e se acirrou, porque as pessoas me parece que estão muito menos tolerantes a tudo. Então, consequentemente, a gente tem isso. Agora, a gente tem que também acrescentar que existem muitas pessoas que estão, às vezes, nesses grupos e que têm algum tipo de transtorno psiquiátrico associado. Então, eu brinco, nem tudo é um transtorno psiquiátrico. Muitas vezes a pessoa, ela é simplesmente ruim.
ela não tem um transtorno, mas a gente sabe que sim, que, por exemplo, o transtorno explosivo intermitente, que são essas pessoas que saem explodindo e brigando, né, com uma frequência muito alta, estão cada vez mais predominantes. Então, muitas explosões de raiva podem também significar um transtorno, só que essas pessoas às vezes estão no meio de todo mundo aí, né, E, doutora, sem diagnóstico. com essa polarização, nós estamos acompanhando na imprensa, né, principalmente nós jornalistas, acompanhando esses protestos, né, que depois da vitória da esquerda tem ocasionado aí com a raiva da direita, digamos assim. Então, pessoas se pendurando em carros em movimento, né, pessoas dormindo, acampando em frente de quartéis, né, com aquela ideia ainda de que existe uma possibilidade de um protesto para reverter a questão das eleições. Sim. Eles estão realmente vivendo uma situação real, psicologicamente falando, na opinião da senhora? Sabe o que acontece? As pessoas, de novo, né, dos dois lados, acabaram sendo muito radicais. E o que aconteceu? Falando em eleições, né, muita gente votou na esquerda, não porque queria a esquerda, mas porque não queria o candidato da direita. E muita gente votou no da direita, não porque queria o candidato da direita, mas porque não queria a esquerda. Então, assim, de novo, os ânimos estão tão acirrados que qualquer notícia que saia com algum tipo de viés, um vai, de novo, pegar a ideia contrária ao outro. Então, o que isso significa, né? Na verdade, nós todos somos seres emocionais e a gente encontra justificativas racionais para validar aquilo que a gente já sente. Então, por exemplo, se eu não gosto do candidato da direita, eu vou dizer que a esquerda é maravilhosa e que o candidato da direita é autoritário. Se eu gosto da direita, eu vou dizer que o da esquerda vai estar trazendo o comunismo de volta para o Brasil. Então, assim, as pessoas não conseguem nem ouvir o que se diz. E muitas vezes o que tem acontecido, inclusive com a mídia, é que a gente pega um recorte de qualquer coisa que valide a nossa opinião. Então você pega uma metade de uma fala de uma metade da fala de outro e usa isso para insuflar mais raiva nas pessoas. Então, para quem já está raivoso, isso vai explodir mesmo, não tem como segurar agora. É um fenômeno, me parece, que está acontecendo nos outros países também, né? Quando você começa a sentir que a tua emoção, que as coisas que estão acontecendo na sua vida estão limitadas e que você não tem acesso às coisas que você precisaria ter e não tem como ter, você se sente impotente, a raiva começa a florar, né? Doutora, eu queria falar um pouquinho sobre o relacionamento familiar, né, que trouxe aí muitos problemas também por conta dessa polarização, né, muita gente saindo dos grupos de WhatsApp, da família, e agressões físicas, agressões verbais. Eu fui vítima de um grupo também da minha família, então, assim, a gente sabe que alguém tem alguma história para contar, né? Existe uma possibilidade que depois de tudo, quando a poeira baixar, os ânimos ficarem menos acirrados, todo mundo se acalmar, essas relações familiares elas voltam ao normal, as amizades, essa vida mais sociável, né, que a gente está acostumado a viver, principalmente aqui no Brasil, ela pode ser prejudicada ou não, na sua opinião? Pode, ela pode ser prejudicada, e eu vou te dizer uma coisa, Patrícia, tudo depende muito, inclusive, da personalidade da pessoa. Muitas pessoas ficam com raiva ou ficam, quando se sentem de alguma forma agredidos ou contrariados, tem pessoas que ficam anos sem se falar. Né? Aquela coisa que às vezes não precisa ser uma coisa muito grande, é uma coisa pequenininha e fala, bom, acabou. Acabou, é mãe que não fala com filho, é filho que não fala com pai, com irmão, isso acontece muito, mas também depende da personalidade, que essas pessoas já eram um pouco assim. As pessoas que, na verdade, são mais flexíveis e que conseguem conversar, obviamente que passado o momento de grande explosão, no momento onde ela se sentiu irritada ou contrariada, isso vai passando e vai voltando ao normal. Agora, pessoas que são mais rígidas ou mais perfeccionistas, aquelas pessoas que não, é assim, eu penso assim, eu sou dona da razão, essas pessoas muitas vezes não voltam ou demoram alguns anos para voltar a falar, porque se sentiram ou contrariadas, ou alguém ofendeu, não admito que me xinguem, etc. Agora, qual que é a sugestão, a opinião que a senhora dá, principalmente dessas relações familiares, né? Porque é gente ofendendo
o outro, É, bloqueio nas redes sociais, bloqueio no WhatsApp. bloqueio na rua. Na rua, e a gente realmente fica ferido com tudo isso, porque são pessoas, no meu caso, eu vou dar um exemplo aqui, são É, amigos que eu quero muito bem, né, que a gente cresceu junto aí, é, e por é. questões políticas hoje não da minha parte, mas da deles, essa radicalização trouxe essa consequência de problemas aí de relacionamento na amizade, né? Então, assim, eu tomei a minha atitude, que eu não vou comentar aqui, mas eu queria saber da senhora, no geral, o que é bacana fazer para que uma amizade, no caso da minha, de mais de 40 anos, ela não se perca aí por conta de política. Você vê, né, Patrícia? Olha que interessante que você falou. As pessoas mais impulsivas têm mais dificuldade. Então, eu também já passei por situações assim, e às vezes eu leio, por exemplo, uma coisa no Facebook, eu não sei, em qualquer outra mídia, e me dá uma vontade de responder. Eu vou colocar, aí eu vou responder, eu conto até 10, eu respiro. Faço a minha respiração de baixa a minha ansiedade, falo, eu não vou falar nada, então eu tenho esse controle do impulso. Isso ajuda muito, a gente não falar, não se colocar, deixar, se colocar no lugar do outro. Bom, fico com a minha opinião, você fica com a sua. Eu acho que quanto menos as pessoas conseguirem falar sobre isso, melhor. Eu brinco que na ceia de Natal é melhor não se falar em nada disso, porque senão vai voar peru pela janela. Então, Vai. vai voar. Então, assim, vamos falar de outra coisa, muda o assunto, fala de alguma outra situação, sabe? Aquela coisa, dá uma de louco mesmo, fala, ah, mas nossa, você cortou o cabelo, ficou ótimo, sabe? Troca, seja mais empática, porque ninguém convence ninguém, sabe? Não adianta uma pessoa que já é rígida e que está irritada e que está, por exemplo, ou que está na frente do quartel, ou que está na frente de não sei aonde, não adianta você vir com argumentos, nem que sejam racionais ou não, porque ela acredita naquilo emocionalmente. Então, por mais que você dê argumentos, ela vai te dar contra-argumentos. Então, uma das formas de tentar melhorar é falar, olha, eu gosto muito de você, vamos voltar à nossa relação, mas a gente se respeita, cada um fala, não falamos mais sobre esses assuntos e fica cada um com a sua opinião. Porque tem uma série de coisas que a gente tem opiniões diversas, mas a gente tem uma tendência, né, o ser humano, a achar que a gente tem que convencer o outro, que a gente tem razão. E não sei, às vezes ninguém tem razão, né? Nenhum dos dois. Doutora, a senhora falou uma coisa muito interessante, né? Porque às vezes é melhor se calar, concordar, ou então Uhum. até mudar de assunto, enquanto do outro lado, as pessoas elas querem acreditar na verdade delas, né? Uhum. Então, me veio aqui na memória agora, se de repente essa questão das notícias falsas, as fake news, elas se fortaleceram por causa disso, porque cada um quer Sim. acreditar na sua verdade. Claro, claro. As fake news vivem disso, quer dizer, as pessoas inventam e criam para fortalecer aquilo que elas já acreditam. Então, se eu acho que, sei lá, todo mundo da direita está querendo, de alguma forma, radicalizar, vão começar a fazer fake news de ditadura, mostrar as pessoas presas, etc. Se eu acredito que a esquerda que está errada, eu vou começar, a direita vai começar a mostrar, né, o quanto, olha a Venezuela como está, olha como está Buenos Aires, olha como está não sei o quê, olha o Lula no outro jatinho, quer dizer, então isso vai aumentando o ódio e vai fortalecendo a crença da pessoa. Então ela fala, tá vendo como eu tinha razão? Então ela fica mais inflada e com mais raiva ainda. Doutora, a questão de ignorar, então, essas questões, porque muito se falou também da xenofobia, né, por conta da política, né, então, porque o Nordeste voltou na esquerda, então o nordestino é o problemático, então a gente, nós que estamos aqui, principalmente na região Nordeste, né, eu estou aqui no Ceará, eu sou paulista, mas estou aqui há 16 anos, o meu filhinho mais novo, ele é cearense, então, assim, eu recebi muito, até por ser uma pessoa pública, eu recebi muitos ataques nas redes sociais, né? Por questão da minha posição política, da questão da minha posição, mas questão política fora da minha área de trabalho, tá? Na minha rede social pessoal, que não tem, que isso também não releva que as pessoas têm que ir até lá me atacar onde eu tenho lá o meu pensamento pessoal, né? Porque aqui na frente de uma televisão, com o microfone da rádio, eu nunca trouxe o meu posicionamento político. Mas tudo para dizer o seguinte, que eu fui muito atacada nas redes sociais, principalmente por estar morando aqui no Ceará, né? Porque o Nordeste, que elegeu a esquerda, agora vocês precisam passar fome, que é isso que vocês merecem e tal. E eu fui atacada dessa forma e, assim, tive muita vontade de responder também, né? Mas, então, na opinião da senhora, o melhor é se calar e relevar. Até porque, Patrícia, por mais que você responda, se o outro está
rígido ou convicto daquilo, você vai responder e ele vai tirar 3 palavras daquilo que você responder e vai falar assim, tá vendo como eu tinha razão? Sabe? Então, a gente encontra justificativas para aquilo que a gente quer. Então, não adianta. É o que eu sempre digo, gente, ninguém convence ninguém. Principalmente os radicais. Por quê que não convence? Porque eles não estão dispostos a ouvir. E quando a pessoa não é rígida e não é radical, ela consegue ouvir a opinião do outro e respeitar. Então, fala: olha, eu detesto blusa verde, você gosta? Que bom! Eu não vou te obrigar a usar verde, você não vai me obrigar a usar branco, sei lá. Mas aí tudo bem, mas não. Ah, não, mas verde você não devia usar, pessoa rígida, porque verde é uma cor horrível, verde é bandeira. Enfim, as pessoas acabam encontrando argumentos. Então, a melhor coisa é não responder, espera passar, ninguém vai convencer ninguém de nada. E assim, de novo, tentar se colocar no lugar do outro, e essa própria rigidez é que faz com que as pessoas também fiquem com mais raiva. Por exemplo, quando você vê uma pessoa colocar alguma coisa dessa, então o nordestino é assim, o indivíduo de direita é assim, o indivíduo de esquerda é assim, parece que a gente é tudo feito em série, né? Na verdade, não, existem pessoas de esquerda, existem pessoas de direita, existem pessoas mais moderadas dentro dessas próprias alas. Mas vamos ouvir, vamos esperar acontecer. Mas também tem o lado de que está todo mundo tão cansado que vem um catastrofismo enorme, né? Então, um briga aqui, esse não vai conseguir, olha quem ele pôs, olha quem ele não pôs, e assim vai. A pessoa não consegue nem abrir a boca, né? Doutora, essas pessoas mais radicais, assim, ainda pegando esse gancho por conta dessas questões políticas, né? Elas podem desenvolver algum tipo de psicopatia aí dentro dos transtornos mentais que a senhora tem ou então recebido aí no seu consultório, ou lido sobre algum assunto parecido? Na verdade, não é que elas vão desenvolver uma psicopatia, né? Mas a gente encontra, sim, dentro do meio político, muitos psicopatas, muitas pessoas com sérios transtornos de personalidade que a gente vê, né? Você tem, é um pupurri, né? Você tem os narcisistas, você tem os fóbicos, você tem os que têm transtorno de ansiedade, você tem o que tem transtorno explosivo, dá para a gente fazer diagnóstico de uma série de pessoas na política, e elas estão ali misturadas, e é claro que pessoas que têm esse diagnóstico, elas também vão ter características relacionadas a isso, mas não vão se tratar, né? Acham que às vezes é bom. A gente está falando de política, mas o futebol traz muito disso também, né, doutora? Traz Então, também, essa traz. questão da rivalidade, né? Porque eu torço para o Corinthians, então o É, palmeirense me odeia, porque eles isso. são rivais, e aqui Fortaleza e Ceará. O que faz com que também essa rivalidade ocorra dentro de questões até esportivas, né? Que deveriam levar lazer, entretenimento, notícia bacana, até para a gente poder extravasar dentro de um campo de futebol. E a gente sabe que muitas tragédias já ocorreram dentro Sim. de estádios, né? E a gente está em época da. Torcidas organizadas, olha há quantos anos, Patrícia, isso acontece, que na maioria dos jogos, agora você não pode ter as duas torcidas, vai uma e não vai a outra, e depois eles se encontram no metrô e se arrebentam. Quer dizer, as pessoas estão precisando colocar para fora essa raiva, e é uma raiva de tudo. Agora, no esporte, quer dizer, eu sou melhor do que você, as pessoas, algumas pessoas são tão radicais que o sujeito faz um gol, ele tatua a cara do sujeito no abdômen, e depois, no próximo, quando o cara não faz um gol, eu não sei o que ele faz, se ele corta a barriga, se ele manda arriscar, porque né, Isso, a pessoa isso, é boa quando, hoje. isso quando o jogador não vai para outro time, né? É, Doutora, e a gente está falando dessa rivalidade, mas o que passa, assim, tem algum estudo para poder entender também a cabeça aí do torcedor mais fanático? é. De novo, né? O fanatismo ele está no esporte, ele está na religião, ele está na política. Então, acho que você falou uma palavra importante que é fanatismo, né? Isso existe desde que o mundo é mundo, né? Se você está contra mim, manda cortar a cabeça, manda cortar a mão, manda para cadeia. Só que o que acontece agora? A gente também tem muito mais acesso a todas essas informações porque nós conseguimos ver tudo isso em tempo real. Então, se a gente pensar nos primórdios da história, as pessoas falam, será que a raiva vem piorando com o decorrer dos anos? Eu acho que ela não vem piorando, ela vem melhorando. Antigamente, já matava, já duas conversas ia para o duelo, já
cortava a cabeça fora. Então, eu acho que assim, ela não vem piorando, mas a gente tem essa informação em tempo real. Em qualquer momento que você está na rua, um cara te dá uma fechada, já tem alguém filmando e que já manda para as redes sociais. Então, a gente fica sabendo de uma forma muito mais rápida, então também parece que é muito maior. Mas o fanatismo é uma coisa séria e tem vários estudos mostrando por que as pessoas são fanáticas, o que acontece, enfim. E é interessante, né, que a senhora também trouxe esse assunto da religião que se misturou muito com a política, né, principalmente por causa dessa polarização que aconteceu nas eleições deste ano, né, e a gente viu muito isso. E a gente falou do fanatismo, né? O contraditório dentro da cabeça do fanático é o que incomoda, doutora? É assim, né? Eu acho que o fanático, ele olha para um único aspecto, às vezes, de novo, para tudo aquilo que faça sentido com a crença que ele tem. Então, se eu acredito que a igreja tem essa função, não adianta você dizer para mim uma outra coisa que eu vou achar que é isso. E a gente sabe que, infelizmente, a religião também entrou na política, não é de hoje, né? O Vaticano já comandava a política desde a época de, sei lá, de Napoleão, de Luís XV, já existia a religião comandando politicamente as situações. Então, isso sempre existiu, sempre esteve muito misturado, mas hoje a gente olha para isso com um olhar até assustador, né? Pelo número de pessoas e pelo número de relatos que a gente vê. Então, a gente acha que está pior. Doutora, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. É sempre um desafio falar sobre esses temas, né? Que são temas delicados, muitas situações aí ainda tabu, né? Porque a gente discutir isso, trazer para uma mesa de conversa, para uma roda de conversa, são assuntos delicados que mexem muito com o brilho das pessoas. Mas eu gostaria demais de agradecer a tua participação, porque deu para a gente entender um pouquinho. E eu quero aqui falar uma coisa para quem está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente. Pode não desenvolver nenhum transtorno, mas pode morrer de problema cardíaco, né? Se ficar muito nervoso, né? E pode desenvolver transtorno também, porque você começa a ficar irritado, estressado, vai. Então, assim, só queria dar uma dica para os ouvintes, né? Gente, não tente convencer ninguém da sua verdade, e nem o outro vai convencer. Tenta se colocar, fala, tudo bem, ele acredita nisso, eu acredito nisso, nós temos outros pontos em comum, então muda de assunto, vai para uma outra coisa, vai dar uma caminhada, se a pessoa estiver muito estressada, sai vai da mesa. pescar, Vai né? pescar, ou vai caminhar, depois você volta, conversa. E outra coisa, gente, nunca tomem decisões na raiva e na paixão. Eu sempre digo, porque aí às vezes você termina um relacionamento ou você casa 2 semanas depois e também é uma catástrofe. Então, espera baixar a paixão, espera baixar a raiva para tomar qualquer decisão na sua vida. Doutora Liliana Seger, maravilhosa. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Até uma próxima, doutora. Obrigada Bom dia. Você, Patrícia. Tchau. E a gente vai para um rápido intervalo e retorna daqui a pouquinho. Não sai daí. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber nesse segundo bloco o padre Lício Araújo Vale, é isso? Exatamente. Falei direitinho? Falou. O padre, ele é de São Paulo e ele é formado em suicidologia. Isso. É incrível porque eu nem sabia que existia a ciência que estudava as questões do suicídio, né? Mas eu quero que o senhor me explique tudo, porque nesse curso que o senhor estava comentando aqui nos bastidores, é possível falar sobre a prevenção do suicídio e também as questões que acontecem no pós-suicídio. Exatamente. Né? Da onde que o senhor é? Conta um pouquinho a sua história. Patrícia, uma alegria muito grande estar com você. Obrigado pelo convite. Eu sou paulistano da Gema, nasci no bairro da Penha, em São Paulo. Meu vizinho lá. Seu vizinho. Da Zeli. Da Zeli, somos Zeli. Somos da Zeli. Para quem está ouvindo a gente aqui, né, pela Rádio Jovem Pan, assistindo a gente aqui pelo YouTube, ZL a gente chama de Zona Leste de São Paulo. Da cidade então quem de São é da ZL lá é gente boa, né, padre? Então, eu nasci lá. O meu pai se matou. Eu sou filho único. Quando eu tinha 13 anos, meu pai tinha 43, Patrícia, um dia ele sai de casa, dá um beijo na boca da minha mãe e se joga debaixo de um caminhão. Então, este assunto do suicídio, ele entrou muito cedo na minha vida pessoal. A suicidologia foi fundada por um psicólogo americano chamado Dr. Edwin Schneidman.
E existem no Brasil, já existem no Brasil, cursos de especialização, pós-graduação em suicidologia. E aí já, depois dos 50 anos, quando eu descobri que havia, aí eu decidi fazer a pós e fazer a especialização para, de fato, poder, a partir da experiência pessoal, trabalhar para que as pessoas não cheguem ao suicídio e também, como eu, poderem ser cuidadas quando perdem um ente querido para o suicídio. No caso, o senhor também é professor agora nessa área, né? Sim, eu sou professor no curso de pós-graduação em suicidologia. Padre, eu queria fazer uma pergunta que é pessoal, mas caso o senhor Fique tranquila. Não queira responder, não tem problema. Fica tranquila. O senhor contou que o suicídio veio um tema na sua família desde muito cedo. O senhor já fazia, já imaginava ser padre? Não. Como que era trabalhado esse assunto dentro de casa? Do pecado, de não ir para o céu, se matar? Como que funcionava isso na sua cabeça e dos familiares do senhor? Não, pois é. Obrigado por essa pergunta. Porque assim, como em todas as famílias, também na minha não se falava de suicídio. Porque não se fala de suicídio em lugar nenhum. Não se fala de suicídio nas famílias, não se fala de suicídio nas igrejas, não se fala de suicídio nas escolas, nem nas empresas. Quer dizer, paira sobre o fenômeno do suicídio um grande pacto de silêncio. Quando o suicídio do meu pai acontece, a primeira reação, isso foi em 1970, faz 52 anos que ele morreu, a primeira era não se falar. Porque e as famílias até hoje não falam. É um tabu, né? Porque tem um estigma social. E religioso também, né, E religioso padre? também. Porque assim, meu Deus, esse ente querido se matou, então segundo a Bíblia, quem tira a própria vida não vai para o céu, né? Exatamente. Então eu queria também entrar nesse aspecto religioso, Tá. já que o senhor é padre, e eu queria entender se essa atitude do seu pai veio de algum problema psiquiátrico, alguma depressão, porque muito se fala que a depressão traz esses sentimentos ruins, né, para quem pensa ou comete o suicídio. O que aconteceu especificamente no caso do seu pai? Então, Patrícia, meu pai sofreu um trauma de infância. Ele foi abandonado, ele foi trocado, ele foi dado por sua mãe biológica para um homem muito rico na Grande Seca de 1932, aqui no Nordeste. Meu pai nasceu na Paraíba. Então, ele foi dado para um comerciante em troca de 20 quilos de comida. Então, meu pai carregou para sempre a dor. Ele sabia que era Sim, ele tinha 6 anos de idade. Ok. Então, ele carregou para sempre a dor do abandono. E é legal falar disso para a gente dizer, e isso é importantíssimo que a gente diga, Patrícia. Todos os estudos mostram, gente, o suicida não quer matar a si mesmo. O suicida quer matar a sua dor mental, a sua dor emocional, que para ele beira as raias do insuportável. Meu pai viveu a dor do abandono, depois foi buscar afogar essa dor no álcool, ele era alcoólatra, virou alcoolista, isto o levou a uma depressão, e tudo isto junto culminou no autoextermínio. Então, assim, a gente costuma dizer, Patrícia, o suicídio ele é um fenômeno complexo e multifatorial. Ele é provocado por diversos fatores. Você estava falando da questão religiosa. Por exemplo, minha família toda sempre foi muito católica. E nós não tivemos direito de celebrar missa de sétimo dia, missa de mês, missa de ano, porque a doutrina católica naquela época, em 1970, dizia que a alma das pessoas que se matavam ia direto para o inferno. Eu cresci com isso. A gente ouviu do avô falando, a avó falando, isso, né? Então, pois é. Porque eu tenho casos também na família de suicídio, Entendi, né? Patrícia. Então é interessante que a gente realmente cresce com esse estigma do pecado, do não obter a salvação. Então eu queria que o senhor também, que decidiu seguir a carreira de padre, dividisse com a gente essa experiência de ter sofrido isso, Sim. né? Como experiência própria e ter trazido isso para a religiosidade também, né? Pois é, no meu trabalho de especialização
atualização, o meu tema de estudo foi esse. Como as principais religiões presentes no Brasil viam o fenômeno do suicídio. Essa era a primeira questão. Segundo, para onde ia a alma ou o espírito, dependendo da crença da pessoa que morreu por suicídio, e como as religiões, aquela determinada religião, cuidava das famílias que perderam seus entes queridos. E é interessante que a grande maioria das religiões hoje no Brasil, presentes no Brasil, com maior número de adeptos, e aí estou falando do judaísmo, aí estou falando do islamismo, dos muçulmanos, aí estou falando dos cristãos, tanto católicos quanto protestantes, a grande maioria atualizou a sua doutrina. Em que sentido? A ciência diz que o suicida não quer matar sua vida, mas ele quer matar a sua dor. Portanto, ele não tem, em tese, a intenção de pecar contra o quinto mandamento, né? Ele quer só pôr fim à sua dor. E quem é que sabe essa intenção? Só Deus. Então, hoje, a maioria das religiões presentes no Brasil, inclusive os judeus, por exemplo, no judaísmo, os judeus os suicidas eram enterrados fora do Campo Santo, né? Então, hoje, a grande maioria, judeus, muçulmanos, cristãos, católicos, protestantes tradicionais e grande parte das igrejas evangélicas, hoje diz o seguinte: vamos deixar Deus ser Deus. Só Ele sabe a intenção. E hoje a maioria das religiões reza a Deus pelas almas ou espíritos das pessoas que se mataram. Padre, a gente abordou um pouquinho esse aspecto mais pessoal, mas eu queria falar também um pouquinho de prevenção, né? Bora lá. Porque a gente abordou o caso de quem já tirou a própria vida e infelizmente não tem um retorno, mas a gente pode sim trabalhar com a prevenção nesse assunto para evitar que a pessoa tire a própria vida, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que é falado nesse curso, que a gente pode trazer para a vida cotidiana para ajudar alguém que ou pensou ou esboçou um sentimento aí de tirar a própria vida. Patrícia, o suicídio, ele tem inúmeras causas, ele é multifatorial. Sempre tem por trás traumas, dores de alma, né? Provocada por vários fatores. Fatores psicológicos, transtornos emocionais, você citou a depressão, mas a ansiedade, a bipolaridade, desemprego. Desemprego é fator de risco para suicídio. Por quê? Porque quando vem o desemprego, a primeira coisa que vai embora é a nossa autoestima. O vício em drogas, o vício em drogas, alcoolismo. Enfim, problemas familiares, financeiros, rejeição na separação conjugal. É muito comum, a gente vê às vezes no noticiário, né? O homem não aceita, ele vai lá, mata a companheira e depois ele se mata. Tem muito, cara. Então, pois é. Como prevenir? Como prevenir? 3 atitudes são necessárias para a gente prevenir suicídio. Primeiro, identificar os sinais. A pessoa em comportamento suicida, Patrícia, ela dá sinais. Quais são? 2, falas e mudanças de comportamento. Primeiro, falas diretas. Exemplo, eu quero morrer, eu vou me matar. A pessoa está falando direto. Está verbalizando. Ela está verbalizando diretamente. E frases indiretas. Por exemplo, eu estou pensando em fazer uma grande besteira, se isso acontecer de novo eu acabo com tudo. Então, verbalização direta ou indireta, isso é um sinal. Outro sinal, e muitas vezes associado, são mudanças de comportamento. Então, a pessoa, ela muda os seus padrões de sono, ou dorme muito, ou fica com insônia, padrões de alimentação, enfim. Falas e mudanças comportamentais são os primeiros grandes sinais. A gente tem que ficar atento para poder avaliar. Percebeu? Segunda atitude, sentar e ouvir a pessoa. Ouvir com amor, com empatia, com carinho, sem julgar. Até para não
misturar é frescura, né? Não tá trancado lá porque o adolescente não quer estudar, é preguiçoso, que é vagabundo, né? Tem muito disso. Sim. E é interessante o senhor falar sobre isso, porque esses sentimentos, eles se misturam, né, sim, padre? Sim. Então, na hora que o familiar vai perceber, pode ser tarde demais, né? Sim. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor, porque eu sou mãe de uma adolescente e a gente vê cada vez mais adolescentes, pelo menos nos dias atuais, né, muito trancafiados dentro do quarto, a questão das redes sociais, o celular, o comportamento do adolescente dessa geração mudou muito em relação à nossa, né? E a gente tem visto aí um número maior de adolescentes também cometendo suicídio, né? Por várias questões, bullying, cyberbullying, ou questões até sexuais, afetivas. Eu queria que o senhor explicasse para a gente se existe alguma estatística, se realmente os jovens eles estão sendo mais vítimas desses sentimentos ruins. Os números no Brasil, a faixa etária onde mais cresce o número de suicídios, Patrícia, é nesta faixa, dos 15 aos 35 anos. E na adolescência, alguns fatores nós já citamos, mas alguns fatores são preponderantes para o suicídio na adolescência. Primeiro, a Organização Mundial de Saúde descobriu índices do transtorno de depressão em faixas etárias cada vez menores. Para você ter uma ideia, hoje tem crianças de 7, 8 anos já com transtorno de depressão diagnosticada, fora os que não têm diagnóstico. Então, a depressão na adolescência é um fator determinante para suicídio nessa faixa etária. Situações que envolvem violência física, violência doméstica, como você mesmo falou, homofobia, o adolescente se descobre gay, aí ele não se aceita, a família não aceita, o rejeita. Eles reclamam muito de que eles não têm seus sentimentos legitimados. Isso é aborrecência. Para de encher a paciência. Né? Eles se sentem muitas vezes abandonados afetivamente pelos pais. Os pais normalmente são digitalmente distraídos e nunca lhes dão a devida atenção. E nessa faixa também o bullying feito na escola e o cyberbullying. E os games, né? Você deve lembrar tempos atrás do jogo da baleia azul e outros e tal. Então, os jogos de internet, o bullying, o cyberbullying, são fatores de risco para suicídio em crianças e adolescentes e é a faixa etária onde os números mais crescem. Professor, essa faculdade, é faculdade ou universidade? A suicidologia é uma ciência. Certo. Então, é um curso que existe em várias faculdades no Brasil. As universidades federais têm curso de suicidologia, a USP tem... Mas em que área? Pois é, ela está na área da saúde mental. Ok. São cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, especialização. Enfim. E o senhor dá aula em São Caetano? É isso, na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Para quem não conhece, São Caetano é a região do ABC Paulista, né? É uma região que fica um pouquinho distante da capital, porque tem um ABC Paulista. Isso. E é a primeira lá em São Paulo? Isso, é a primeira em São Paulo, numa parceria com o Instituto Vitaleri. Então, em São Paulo, universidade particular, né, pública, municipal, São Caetano do Sul. A Universidade de São Paulo, a USP, já tem cursos de pós-graduação e mestrado em suicidologia. Se eu não me engano, o ano que vem, a USP abre os cursos já de primeira turma de doutorado em suicidologia. Quem pode fazer o curso de suicidologia? Profissionais da área médica, então, da área de saúde, perdão, então, psiquiatras, médicos, psicólogos e profissionais das áreas sociais. Então, por exemplo, bombeiros, filósofos, sociólogos, antropólogos,
podem fazer o curso de suicidologia. Eu falei bombeiros porque uma vez eu entrevistei um bombeiro aqui no meu programa, inclusive de São Paulo, eu não vou lembrar o nome dele agora. Diógenes, provavelmente. Major Diógenes. Ele é um amigo querido. Exatamente. É um dos grandes suicidologistas do Brasil. Ele escreveu também um livro sobre... E ele contando as experiências, porque realmente muitas pessoas... exatamente ele, o Major Diógenes. Quem tenta o suicídio ou vai para uma ponte lá em São Paulo, ou se joga lá sobe uma torre, né, para poder... Não que isso a gente está aqui incentivando, não é nada disso, mas é que realmente acontece, né? Sim. A pessoa vai se jogar num rio e ele já evitou muitas tentativas de suicídio através da conversa, né? Aí a gente está falando do Major Diógenes. Eu queria perguntar para o senhor, como padre, se o senhor já recebeu na tua igreja alguma situação que o senhor conseguiu reverter? Inúmeras vezes. Assim, eu passaria aqui a tarde inteira, fique tranquila, não vou fazer, a manhã inteira não vou fazer. Mas os principais casos? Olha, eu, por exemplo, tive um caso de um aluno meu, que me liga e diz assim, ele tentou o suicídio cortando artérias e chegou no hospital e me ligou e me contou e disse: professor, eu não vou morrer, né? Tinha acabado de tentar suicídio e eu falei: não vai e tal. E vem para cá, e aí eu fui. Esse como exemplo de que o suicida não quer matar sua vida. Ele tinha tentado, e a primeira pergunta que ele me faz é: eu não vou morrer, né? E eu já tive vários casos de gente que vem com ideação suicida, pensando em se matar, alguns até já na fase de plano, de ter planejado, e que conversando, a gente diz para a pessoa: essa é a maior mentira que você acredita. A maior mentira que você acredita é que não tem jeito. Enquanto tem vida, tem jeito, né? Essa dor que você sente, ela pode ser olhada, ela pode ser cuidada, ela pode ser tratada. Deixa eu te ajudar, né? E o caso para mim que mais me toca é de um aluno meu que eu percebi que ele estava em comportamento suicida, chamei para conversar. E eu pergunto para ele, Patrícia, aliás, aproveito para dizer para você: perguntar não induz ao suicídio. Perguntar com amor, com carinho, com afeto, te ajuda a identificar em que grau de risco a pessoa está. Ele chama-se Felipe, ele estava na pós-graduação, hoje ele já está no mestrado. E aí eu percebi que ele estava mal, eu falei: Felipe, você está pensando em se matar? Ele tinha feito um plano já. Ele disse: professor, eu vou me matar, dia tal, de tal maneira, porque eu estou com ódio dos meus pais. E aí eu disse: cara, deixa eu te ajudar. Chamei a coordenadora do curso de psicologia da universidade, arrumamos um terapeuta para ele foi para a terapeuta o encaminhou para o psiquiatra, porque achou que seria legal uma medicação, ele teve alta do psiquiatra, não se matou, nós conseguimos salvar a vida dele, ele não se matou, saiu do comportamento suicida, está na terapia lidando com as dificuldades, com a raiva da família, né? E agora já está fazendo o mestrado em suicidologia. Professora, a gente está para finalizar o programa, mas antes eu queria que o senhor falasse assim, 5 aspectos que a gente possa deixar aqui para quem está escutando a gente pela 92,9 Jovem Pan, para quem está assistindo a gente aqui pelas redes sociais, pelo YouTube, aspectos de prevenção. Pelo menos se a gente conseguisse eleger 5 dos principais aspectos que a gente possa até servir como um serviço para quem está ouvindo a gente. Perfeito. Né? Primeiro, é mentira, é aquela história de que quem fala não se mata. As pessoas sempre falam. Então, primeira grande dica, fique atento a que as pessoas próximas de vocês falam, porque então ficar atento às falas. Segunda dica importante, atenção às mudanças de comportamento. Se a pessoa mudou de humor, se a pessoa mudou padrões de sono, se ela isto pode ser sinal de comportamento suicida. Terceira dica, chame para conversar.
Quarta dica, ouça com amor, com carinho, com afeto, sem julgar, sem condenar, sem despejar inclusive discurso religioso. Ouça, seja acolhedor. A palavra acolhedor é muito legal, né? Quem é acolhedor? É aquele que acolhe a dor do outro. E a empatia. Criar empatia. E a última dica, motivar a pessoa a procurar um serviço de saúde mental ou um profissional de saúde mental, psicólogo ou psiquiatra. Aqui o professor Lício Araújo Vale, que é padre também lá em São Paulo, que se especializou em suicidologia. Isso. É um nome complicado, mas eu nem imaginava que existia esse curso, mas super interessante tudo que o senhor falou aqui. Deixa o nome do livro que o senhor escreveu. Eu deixo. Tiveram vários, né? Tiveram vários, o principal. mas o principal chama-se Mente Suicida, Respostas aos Porquês Silenciados. Foi publicado pela editora Paulinas. E nesse livro, Patrícia, eu reúno as 50 principais perguntas que as pessoas me fazem quando eu dou palestra ou falo sobre suicídio. E queria pedir para você também, se eu puder, como é que fala comigo, onde me acha? Pelo Instagram. @licio.vale. Eu estou sempre à disposição e é legal pelo Instagram porque dá para conversar, dá para... Para quem está escutando a gente, então é @licio.vale com L só. Um L só. E quem está assistindo a gente pelo YouTube, tem aqui o endereço do Instagram do professor e do padre Lício Araújo. Muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigado, Patrícia. Eu que te agradeço. Até uma próxima. Até uma próxima, se Deus quiser. O Jornal da Manhã fica por aqui. A gente se vê sábado que vem com mais um tema interessante para a gente jogar aqui na nossa roda de conversa. Um excelente final de semana. A gente se vê. Tchau.